Você já percebeu que Rimuru tem problemas em lidar com mulheres maduras, principalmente se elas forem lindas? Em algum momento da light novel é dito que todas as vezes que Rimuru está de frente para uma mulher linda e madura, ele se sente debilitado, ele perde o seu chão. Por exemplo, ao interagir com personagens como a Frei, nessas situações, Rimuru tem dificuldade em até falar casualmente com elas, mesmo que ele esteja em uma posição superior. Por outro lado, ele está muito confortável perto de Milin, já que ela parece mais uma criança, e Luminas também, já que ela tem uma aparência mais jovem. Ao lado delas, ele fica tranquilo, não fica nervoso, afinal ele só treme na base na frente de mulheres maduras. Para comprovar isso, o próprio Guia, ao perceber tal coisa, começou a provocar Rimuru, dizendo que toda vez que ele precisar de algo do slime, ele só vai se transformar em uma linda mulher para ser mais fácil de conseguir. E Diablo até pula na conversa, dizendo que se é o que o Rimuru prefere, ele pode se transformar em uma mulher sem problemas. E sem argumentos, o Rimuru só pode mudar de assunto e encerrar a discussão, porque ele sabe que isso é verdade. Muita coisa não apareceu no anime de Tensura e algumas foram deixadas de fora dele também. Então é claro que eu venho falar sobre tudo isso pra vocês. Afinal, eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabia que a Dalman ganhou sua forma humana? Durante uma batalha, a Dalman foi capaz de temporariamente voltar à sua forma humana, reganhar sua aparência, usando uma técnica especial chamada assimilação, com o propósito de possuir o corpo de Wenchi, que é o dragão da morte que ele possui e que tem sua própria forma humana inclusive. A Dalman foi capaz de não apenas reganhar temporariamente sua forma humana antiga, mas ele se tornou uma versão muito jovem de si mesmo, lembrando da glória que ele tinha na época em que ele era um padre e adorava a Santa Igreja. Nessa forma, o Adalman pôde invocar o seu título sagrado e prestigioso que ele possuía, no caso, o Mestre do Punho, que inclusive é o rank mais alto entre os padres e guerreiros. Esse título combina tanto o espiritual quanto as artes marciais, precisando ser um mestre em ambos e ser altamente capaz para chegar nesse ranking. Então a Dalman não era pouca coisa. Em terceiro lugar, você sabe que o God Gobita é tudo que é de bom em Tensura, certo? Ao olhar superficialmente, Gobita pode parecer meio preguiçoso e desastrado, mas quando é necessário, ele se torna sério e afiado como uma espada. Gobita não possui imperfeições. Ele é um ser perfeito que está acima de qualquer outro ser vivo dentro do universo de Tensura. Mesmo que ele nunca tenha evoluído para um verdadeiro Lorde Demônio, a força do Gobita, sem sombra de dúvidas, está neste nível. Ele nunca evoluiu porque não há necessidade. A raça atual dele já é perfeita. Afinal, evoluir significa se tornar mais perfeito, mas ele já é. Gobita é o prodígio dentre os prodígios. Ele tem um talento natural para aprender novas habilidades, contanto que haja um motivo para isso. E quando falamos de poder, a real força de Gobita, no caso a sua força mais poderosa, vem quando o assunto é sua fusão com Uranga. Não é à toa que Hakurou tem orgulho de Gobita, mesmo que às vezes ele não faça por merecer. Nosso God Gobita não possui medos, nem mesmo da morte. Afinal, ele teve a pachorra de falar para Rimuru, que é o ser mais poderoso do universo, que a cidade dele precisa de um bordel. God Gobita é o único que pode falar casualmente com o deus desse mundo sem repercussões. Isso porque God Gobita está no mesmo nível que Rimuru, ele também é um deus. Em quarto lugar, você já se perguntou por que todos os demônios que Rimuru já invocou pertencem à linhagem do Diablo? Levando em consideração que o trio demoníaco e seus subordinados não foram invocados por Rimuru e sim trazidos por Diablo, isso nos deixa que os poucos demônios que Rimuru já invocou, todos são da linhagem preta, todos são da linhagem do Diablo. Parece até mesmo que existe alguma conexão mais profunda entre o Slime e a linhagem preta de demônios. Afinal, só invocar eles não faz parecer que é coincidência. Desde o início, o Fuse sempre deu importância ao fato de que a linhagem do Diablo é bem única, sendo essa linhagem diferente das outras, principalmente porque o Diablo é o primordial deles e ele é diferente dos outros, ele é um excêntrico. Diablo é um excêntrico porque em vez de buscar pelo poder, ele procura a verdade do mundo, o significado da existência e seu propósito. E Rimuru, sendo a chave para isso, atraiu ele como se fosse uma mariposa sendo atraída pelo fogo.
fogo. Mas parece que o Rimuru também atrai outros demônios dessa linhagem. A linhagem preta é composta por demônios excêntricos que, em vez de buscar pela força, buscam por seus próprios propósitos e objetivos. E parece que eles gostam de responder à convocação daqueles que possuem significado, daqueles que são especiais. Também tem quem diga que as cores de suas almas também importam. Em Tensura, cada alma possui seu próprio comprimento de onda e uma frequência, e essa frequência se traduz em uma cor. Onde é claro que os demônios da linhagem preta possuem uma alma de cor preta. É possível que a cor que Rimuru possua esteja nessa frequência, se alinhando com os demônios da linhagem preta. E isso explicaria um pouco mais essa conexão entre ele e essa linhagem, porque claramente tem alguma coisa ali. Porém, também é muito falado que Rimuru, por ter a alma mais pura do universo, teria uma alma cor prateada ou arco-íris. Então talvez isso também seja o que torna mais atrativo para os demônios. Afinal, ele é diferente, ele é único, ele é especial, e os demônios da linhagem preta sempre procuram por isso. Em quinto lugar, você sabe o que é um demonoide em Tensura? Se eu não me engano, isso apareceu pela primeira vez na primeira aparição de Leon Cromwell, onde ali ele é apresentado como um demonoide. Mas esse termo é um termo que foi usado muito pouco dentro da obra. Demonoides são humanos que evoluem ao serem contaminados com uma grande quantidade de magículas. Normalmente, ser exposto a tantas magículas causaria a morte do humano. Porém, em certos casos, seja por talento, perseverança ou algo a mais, o humano se adapta e renasce como um monstro. E dois exemplos são o Leon e a Shizu. A diferença entre os dois, porém, é a diferença do que acontece quando os dois perdem seus espíritos. Com Leon, ele acabou se tornando um demonoide, e já a Shizu começou a envelhecer rapidamente e acabou por morrer, não aguentando ficar sem o seu espírito. Os demonoides nesse mundo são bem raros, já que é muito difícil para um humano sobreviver à contaminação de magículas. E isso acontece porque, diferente de outras raças, as almas humanas não são tão poderosas e não aguentam todo esse poder, essa mudança, essa evolução. É por isso também que os países gostam de ir atrás de outros mundos para servirem como armas e ferramentas, já que aqueles que sobrevivem à passagem de mundos normalmente já vêm com um grande poder ou com habilidades únicas, sendo fortalecidos pela invocação, então não é necessário contaminar eles e correr o risco de causar suas mortes. Outra coisa é que os demonoides e os magins são basicamente a mesma coisa. Enquanto um demonoide é um humano que se torna um magin é um monstro, basicamente. Magins são quando os monstros são contaminados pelas magículas e acabam evoluindo para uma forma de vida feita de magículas, sendo um magin, enquanto os demonoides é quando isso acontece, só que com um humano. Mas basicamente ele é só a mesma coisa, apenas com origens diferentes, um sendo humano e outro monstro. Em sexto lugar, você já se perguntou como que o Leon passou de um herói para um Lorde Demônio? Onde Ramírez até mesmo já chegou a comentar que o Leon caiu da graça do mesmo jeito que ela mesma caiu. Mas como que isso funcionou para ele? Inicialmente, Leon era apenas um outro mundo que veio parar aqui, porém ele acabaria por fazer um contrato com um grande espírito sagrado, o que o tornou em um herói. No caso, Leon acabaria se encontrando com Ramírez, e ela ensinaria para o Leon após algum convencimento sobre como invocar pessoas específicas nesse mundo usando magia de invocação. E sim, o Leon aprendeu magia de invocação com a Ramírez. Tentando usar a invocação que ele aprendeu com ela, ele acabou invocando um grande espírito sagrado, e com o grande espírito sagrado fazendo um contrato com ele, foi quando ele entrou no caminho para se tornar um herói escolhido, e então mais tarde fazendo seu nome, fazendo várias coisas pelo continente. Porém, para Leon, seu objetivo era achar Chloe, e nada era mais importante do que isso. E quando ele percebeu que como um herói, ele não conseguiria achar ela, encontrar ela ou trazer ela para esse mundo, ele começou a ir atrás de magias proibidas e do tabu, e normalmente quem usa esse tipo de magia acaba enfrentando a morte. Mas Leon era um herói escolhido, alguém incrivelmente poderoso. Quem queria punir ele com a morte? Ninguém conseguia fazer isso. Então ele ficou lá, mas por outro lado, ele passou a ser considerado como alguém maligno pelas pessoas e entrou para o conselho de Lordes Demônios após subjugar Kazarian. Além disso, por fazer coisas malignas e horríveis, o espírito sagrado de Leon também o abandonou, fazendo ele cair e perder sua graça.
raça, porque o espírito que o tornou um herói escolhido o abandonou. Assim, ele deixou de ser alguém que caminhava pelo caminho do herói e se tornou um demonoide. Em sétimo lugar, você sabe como Milin se tornou uma verdadeira Lorde Demônio? Milin é a filha de Veldanava, nascendo há muito tempo no reino de Nazca, de onde sua mãe era a princesa. Porém, logo ela perderia seus pais em uma tragédia, só ficando com o bebê dragão Gaia como sua única família restante, onde ele era basicamente o irmão mais novo de Milin que Veldanava criou antes de sua morte. Milin e Gaia cresceram inseparáveis, estando sempre juntos a todos os momentos e fazendo qualquer coisa juntos. Porém, um dia, um humano superior quis controlar Milin e usar seu poder para dominar o mundo. Porém, Gaia não deixou isso acontecer e se colocou na frente para proteger a garota, apenas para ser morto brutalmente pelo humano. Isso quebrou o coração de Milin e fez com que ela perdesse a razão de tanta raiva que ela estava sentindo, fazendo ela perder o controle de sua mente e de seu enorme poder herdado por Deus. Entrando em fúria, Milin destruiu completamente o reino de onde o ganancioso humano havia vindo, colhendo milhares de almas e ascendendo a uma verdadeira Lorde Demônio, fazendo seu nome para si mesma. Em oitavo lugar, você sabia que o Kuroubi já tentou se derrotar? O negócio é que o Kuroubi não é um ferreiro comum, ele é simplesmente o maior ferreiro de todos os tempos. Ele é um gênio. A reputação de Kuroubi é lendária. As pessoas o tratam como uma lenda no mundo afora de tão famoso que ele é. Todas as espadas, armaduras, equipamentos que ele faz são de excelente qualidade, mesmo que ele dê pouca atenção para elas. Suas criações são tão incríveis que tem quem diga que elas foram abençoadas por deuses. Assim, ele ganhou o apelido de Lenda da Forja Falante, porque ele fala bastante sobre forja e ferraria. Porém, quando ele ouviu esse apelido, ele não sabia que era ele mesmo, pensando que era outro ferreiro que ganhou renome e se tornou mais conhecido do que ele porque é melhor do que ele. E não querendo ser superado, Kuroubi fez uma promessa para si mesmo de que ele iria superar essa tal lenda de forja falante, querendo provar que ele era o maior ferreiro de todos os tempos. E assim, ele trabalhou incessantemente para atingir seu objetivo, para ultrapassar essa lenda, apenas para se confrontar, porque essa lenda é ele mesmo. Então agora ele está batalhando para ser melhor do que si mesmo sem saber que ele está lutando contra Sigo. Em nono lugar, e você já pensou sobre o que os Lordes Demônios pensam da carreira? Sabemos que a carreira possui a pior reputação dentre todos os demônios primordiais. E isso por causa de suas tendências destrutivas, já que ela sempre causa problemas por onde ela passa. Mas agora vamos ver o que os outros pensam dela. E Crimson está cansado dessa garota. Ela sempre desafia Gui para lutas, e ele sempre aceita elas. Porém, sempre que ela sente que ela vai perder, ela foge rapidamente. E isso, é claro, irrita o demônio primordial, afinal, sua presa sempre foge dele. Já Dagruel vê carreira como uma força destrutível que é até pior que a Milin. Ela é como uma fera selvagem que transforma tudo em cinzas. O problema é que ela é muito perigosa mesmo para seus aliados, então mesmo que Milin seja mais poderosa, Dagruel vê como carreira sendo mais perigosa para o mundo. Já o Leon a vê como uma peste que causou muitos problemas para Eldorado, já que os dois estão em conflito há muito tempo. E assim ela passou muitos anos o incomodando, então quando ela saiu de lá, ele ficou aliviado. Ramírez, por outro lado, odeia como Carreira faz speedrun dentro do seu labirinto, usando magia nuclear para resolver todos os problemas que surgem em sua frente. Já a Luminas gosta de Carreira e até admira o seu poder e beleza, vendo ela como uma beleza que ainda não foi polida, mas que pode brilhar mais do que tudo. Enquanto Milin se diverte com o caos que a Carreira causa por onde ela passa. Então dá pra ver que poucas pessoas gostam da Carreira, e as poucas que gostam é pelos motivos bem errados. Mas agora, você sabia que o Rimuru pode reviver o Clayman se ele quisesse? Ou que a Cagalha, superior de Clayman, foi muito subestimada por vocês? Até mesmo que o Dagruel é um falso Lorde Demônio? Nesse vídeo eu explico tudo sobre isso, então eu sei que você vai gostar. Então sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.